Europa enfrentou guerra nos Balcãs no final do século XX. Divisões étnicas, religiosas e nacionais causaram crimes de guerra e genocídio. Uma das imagens marcantes dessa guerra é a foto de Mustafar Zadja, um albanês de Kosovo. Na imagem, ele está em pé, segurando fotografias de seus entes queridos desaparecidos. Seu rosto reflete terror, pois não sabe se estavam entre os muitos massacrados. Talvez seja útil começar com uma breve explicação sobre por que Kosovo foi tão disputado. Kosovo é um território sem saída para o mar, localizado nos Balcãs Centrais. Apesar de pequena, a área tem enorme importância simbólica. Para os sérvios, Kosovo é central em sua mitologia nacional. Foi o centro do Estado sérvio medieval e sede de grandes mosteiros ortodoxos. A Batalha de Kosovo de 1389 entre sérvios e o Império Otomano virou símbolo de sacrifício e derrota, conectando os sérvios àquela terra. Para os albaneses de Kosovo, a terra era seu lar desde o século XV e até o século XIX eles eram a maioria da população. Após a Segunda Guerra Mundial, Kosovo virou província autônoma da República Socialista da Sérvia, integrante da República Federal da Iugoslávia. Sob Tito, a Iugoslávia permaneceu unida com controle autoritário e equilíbrio étnico entre os povos balcânicos. A Constituição Iugoslava de 1974 ampliou a autonomia de Kosovo. A província conquistou Assembleia, Judiciário, Polícia e Representação Federal. A língua, educação e mídia albanesas cresceram rapidamente. Para os albaneses de Kosovo, esse período marcou inclusão política e expressão cultural, mas para muitos sérvios representou uma perda de soberania e uma injustiça histórica. A morte de Tito, em 1980, desestabilizou profundamente a Iugoslávia. O declínio econômico, o desemprego e a dívida corroeram a confiança no Estado federal. Narrativas nacionalistas substituíram o socialismo na Iugoslávia, enquanto suas nações buscavam independência. Em 1981, protestos eclodiram em Kosovo por dificuldades econômicas e más condições de vida. Essas manifestações rapidamente se transformaram em exigências políticas por status de república plena dentro da Iugoslávia e, assim, o governo iugoslavo respondeu com força. Tropas foram enviadas, toques de recolher impostos, centenas presas e 14 mortas. Kosovo tornou-se um problema de segurança, aumentando a desconfiança entre albaneses étnicos e sérvios, especialmente no final dos anos 1980. A política sérvia mudou radicalmente com a chegada de Slobodan Milošević ao poder, que se apresentou como defensor dos interesses sérvios. Colocar a Sérvia no controle da Iugoslávia e lidar com Kosovo era central para a estratégia dele. Em 1989, Milošević revogou a autonomia do Kosovo. O parlamento foi excluído, a língua albanesa ignorada e milhares de albaneses étnicos demitidos de empregos públicos. Em Kosovo, muitos responderam com dignidade silenciosa, tentando seguir com a vida. Durante as guerras na Croácia e Bósnia, Kosovo era ignorado, mas a frustração entre jovens albaneses crescia. Eles concluíram que era preciso agir. Nos anos 90, surgiu a resistência armada com o Exército de Libertação de Kosovo. O ELK começou como um pequeno grupo guerrilheiro que buscava independência pela violência. O ELK começou como um pequeno grupo armado que atacava policiais e autoridades sérvias para provocar retaliação dos sérvios. Para chamar a atenção internacional, a Sérvia chamou o ELK de terroristas e reprimiu fortemente. As tensões pioraram em 1996, quando refugiados sérvios da Bósnia e da Croácia foram reassentados em Kosovo, e então, em 1998, o conflito irrompeu. Forças sérvias atacaram vilarejos acusados de apoiar o ELK com artilharia, queimaram casas e mataram civis. Com a linha entre combatente e civil sumindo e a violência crescendo, os civis eram os mais prejudicados.
Os primeiros massacres foram vistos em Lycashan e Shires. Após o ataque do LK à polícia sérvia, que matou 4 oficiais, as forças sérvias retaliaram coordenadamente em Lycashan. Unidades de segurança passaram de casa em casa, mirando homens que acreditavam estar ligados ao LK. Casas foram invadidas, famílias separadas e homens executados. Em Shires, os ataques foram ainda mais graves. Helicópteros pairavam acima, atirando nas casas e cercando a vila. Homens foram arrancados de suas casas e levados embora. Muitos nunca mais foram vistos. Ao todo, 26 pessoas morreram nas 2 vilas. Seus corpos foram enterrados juntos em uma vala comum, perto dos assentamentos e depois na vila de Merdja. As forças sérvias cometeram um dos maiores massacres da guerra. 377 civis albaneses de Kosovo, fugindo da violência, foram massacrados em postos de controle. As forças sérvias separaram e executaram homens e meninos do grupo. Corpos foram enterrados em valas comuns perto de Merdja e outros levados secretamente para a Sérvia para ocultar os assassinatos. Diante dessas invasões e massacres, milhares de albaneses do Kosovo foram obrigados a fugir. Policiais sérvios, militares ou paramilitares invadiam vilas e ordenavam a saída dos moradores. Alto-falantes davam ordens de evacuação, enquanto soldados atiravam para o alto ou nas casas. Vilas eram esvaziadas sistematicamente, criando longas colunas de civis em fuga. As colunas de refugiados encontravam postos de controle sérvios, onde homens eram, muitas vezes, separados de mulheres e crianças. Muitos eram presos e alguns desapareciam sem registro. O exército sérvio frequentemente usava violência sexual contra mulheres albanesas. Cerca de 20.000 mulheres e meninas teriam sofrido graves violências sexuais. No caos, Mustafar Zaja perdeu contato com a família, que ficou presa entre militares e a ordem em colapso. Mustafa foi preso e separado de sua família, mantido em uma prisão administrada pelos sérvios. A cidade de onde ele era não foi destruída como as aldeias, mas havia constantes batidas policiais, detenções arbitrárias e até mesmo bairros inteiros sendo alvo. Assim, muitos como Mustafa e sua família tiveram que fugir. Mustafa foi separado de sua família em um posto de controle sérvio, sem saber se algum dia os veria novamente. A maioria dos refugiados cruzou para a Albânia, onde centenas de milhares ficaram em campos de emergência, casas ou abrigos temporários. A Albânia virou o principal destino devido à longa fronteira com Kosovo e aos laços linguísticos e étnicos. Porém, nem todos os albaneses saíram de Kosovo. Muitos viraram deslocados internos, escondendo-se em florestas ou montanhas no Kosovo até o fim do conflito. Outros mudaram-se várias vezes para evitar detecção e violência. No final de 1998, organizações internacionais alertaram sobre uma iminente catástrofe humanitária. Observadores da OSCE foram enviados a Kosovo, mas estavam desarmados, pouco protegidos e sem poder para impedir a violência. Em janeiro de 1999, dezenas de civis albaneses étnicos foram mortos na vila de Račak. As autoridades iugoslavas negaram responsabilidade e tentaram impedir que investigadores contestassem as alegações de que todos os mortos eram militantes do ELK. Mas observadores internacionais descreveram as mortes como um massacre de 45 civis, com seus corpos deixados em uma vala. Após interrogatório e execução, esse incidente foi um ponto de virada para a comunidade internacional. Kosovo não pôde mais ser ignorado. Em fevereiro de 1999, houve negociações de paz na França. O acordo propunha autonomia limitada para Kosovo e envio de forças da OTAN sob pressão internacional. A delegação kosovo-albanesa aceitou os termos, mas a Sérvia recusou. Com a diplomacia esgotada, a OTAN decidiu intervir. Em 24 de março de 1999, a OTAN iniciou a Operação Força Aliada, lançando uma campanha aérea sustentada
contra a República Federal da Iugoslávia. Aviões atacaram quartéis, instalações policiais e comboios de suprimentos em Kosovo e Sérvia. Alguns ataques atingiram comboios de refugiados por engano, matando civis e destacando o custo da intervenção. Em 10 de junho de 1999, Milošević aceitou um acordo militar que determinava a retirada das forças sérvias do Kosovo, o envio de forças de paz lideradas pela OTAN e o retorno dos refugiados. Os ataques aéreos terminaram logo em seguida. Para albaneses do Kosovo, foi libertação. Para muitos sérvios, deslocamento e medo. O Exército de Libertação do Kosovo, ELK, procurou intensificar seus próprios ataques contra os sérvios em Kosovo, sentindo-se, de certa forma, protegido pela ameaça da OTAN. Centenas de civis sérvios, ciganos e forças de segurança sérvias foram mortos pelo ELK após a rendição sérvia. O Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia investigou crimes cometidos por todos os lados. Milošević foi indiciado, mas morreu sob custódia antes do veredito. Membros do KLA também foram investigados por seus crimes, mas muitos dos autores do KLA permanecem desconhecidos. Para muitas vítimas, a justiça seguiu incompleta. Já os detidos pelas autoridades sérvias puderam reencontrar seus entes queridos após a libertação. A fotografia de Mustafa o mostra pouco depois da libertação, a caminho da Albânia, para encontrar sua família. Lá, um jornalista chamado Peter Tunli viu ele. Perguntado sobre por que fotografou Mustafa, ele respondeu, citação, "Ele chamou minha atenção porque parecia um homem grande e forte, mas escondia muita tristeza dentro de si. Ele mostrou 2 fotos de um menino e uma menina lindos. Felizmente, a história de Mustafa terminou bem." Tunley voltaria ao Kosovo depois para tentar encontrar Mustafa e saber se ele conseguiu se reunir com a família. Logo encontrou Mustafa e confirmou o final feliz da história. Para muitos em Kosovo, esse reencontro não ocorreu. Mais de 10.000 civis foram mortos durante a guerra, sendo a maioria cerca de 8.500 albaneses étnicos. Aproximadamente 1.200 sérvios, 500 ciganos e outros não albaneses também foram mortos. A guerra matou cerca de 2.000 membros do USK e 1.000 soldados sérvios. Cerca de 800.000 albaneses foram deslocados e, após a guerra, cerca de 200.000 sérvios ciganos e outros não albaneses tiveram que deixar ou fugir de Kosovo. Após o ocorrido, Kosovo ficou sob a administração da ONU, responsável pela governança, reconstrução institucional e retorno dos refugiados. O desemprego e a pobreza eram amplos e muitos dependiam de ajuda humanitária. A província foi reconstruída e recuperou certa autonomia. Em 2008, Kosovo declarou independência, 9 anos após a guerra. Alguns estados o reconhecem, exceto os que consideram violação da integridade territorial da Sérvia. Pode ser difícil compreender o verdadeiro custo humano de tais conflitos, mas fotografias como a de Mustafa conseguem capturar o sofrimento e o preço humano, o verdadeiro preço pago. Para quem busca manter o poder político, é um exemplo de como muitas histórias se perdem em grandes eventos históricos.